o ascaridil é um medicamento que é usado para verme. Chama-se, o produto, a matéria-prima chama-se, o genérico seria cloridrato de levamisol. O ascaridil foi descoberto, por acaso, por uns médicos americanos que, fazendo uma campanha contra a verminose na Califórnia, eles verificaram que os pacientes com leucemia tinham tido bom resultado, tinham melhorado pacientes com leucemia. Mas tinha se dado o remédio para verme, pensando, era uma campanha contra a verminose na população mais pobre lá da Califórnia. Né? Bom, então, eles resolveram estudar o cloridrato de levamisol e descobriram que ele tinha um enorme potencial de estímulo imunológico. E ele funcionava em uma série de doenças, em herpes, funcionava muito bem em herpes simplex, herpes zoster, e até em hanseníase ele foi usado com ótimo resultado. Artrite reumatoide e também em câncer, também estimulando o sistema imunológico. Eles usavam como coadjuvante da quimioterapia e da radioterapia, como coadjuvante. Mas, misteriosamente, o produto com esta finalidade, que chama-se estimamizol, foi retirado do mercado. Nunca mais existiu. Mas como eu tenho a cópia dele, estimamizol, num dicionário de especialidades farmacêuticas, chama DEF, eu tenho a cópia, eu tirei a cópia e tirei a cópia do ascaridil. Então eu tenho, porque quando eu dou hoje para os meus clientes ascaridil, para clientes que não têm verme, eles podem achar, poxa, pela idade dele deve estar esclerosado. Eu não tenho verme, ele está me dando ascaridil. Estou com artrite reumatoide, está me dando ascaridil. Estou com herpes labial, está me dando ascaridil. Estou com herpes zoster, aqui está me dando ascaridil. Ele deve estar esclerosado, alguma coisa. Então eu dou sempre junto tenho no consultório uma quantidade de cópias, as duas, para mostrar que é a mesma substância, o ascaridil e o estimamizol. Os dois são o mesmo medicamento, com a mesma matéria-prima, cloridrato de levamisol, na mesma dosagem, tudo igual. Então eu substituo com o ascaridil, mas o paciente leva um xerox das duas indicações, de verminose e de estímulo imunológico, para ele saber que não está tomando remédio só para verme. Né? É assim que eu faço. Aí faço paralelo, ascaridil eu acrescento. A artrite reumatoide eu sempre uso ascaridil e a autoimunoterapia. E em herpes também, herpes simplex, herpes zoster, são os casos que eu uso. Pessoas que também têm infecções viróticas muito frequentes, estão sempre gripados e tudo, eu uso o ascaridil e funciona muito bem. O cloridrato de levamisol. O cloridrato de levamisol, ele é um modulador imunológico. Ele não é um estímulo imunológico. Agora, somado o cloridrato de levamisol à autohemoterapia, modulando no caso. Por isso que o cloridrato de levamisol funciona muito bem numa doença autoimune, provavelmente em outras, mas a experiência que existe é só na artrite reumatoide. E tomando 2 comprimidos por semana durante 8 semanas. E depois dá um intervalo, e depois de 1 mês para liberar o organismo do produto e tal, e depois faz outra vez. Como imunomodulador, ele vai ajudar muito numa doença autoimune que chama artrite reumatoide. Né? E funciona em muitas outras, até na doença, na lepra, na mal de Hansen, ele é usado, o cloridrato de levamisol. E na brucelose, uma série, nas infecções, tem excelente resultado na herpes simplex, e zoster, os 2 tipos, né? Genital, labial, herpes labial, herpes genital, tudo isso funciona. O ascaridil, isto é,
O cloridato levamisol, ele funciona muito bem nisso. Exatamente, porque ele regula todo o metabolismo do cálcio. Ele fixa o cálcio onde ele deve existir, por exemplo, nas osteopenias, nas osteoporoses, ele fixa. E elimina o cálcio de onde ele não deve existir, das artérias, das articulações, ele elimina os cálculos de oxalato de cálcio dos rins, ele elimina as calcificações generalizadas que existem nas bursites, as bolsicerosas calcificadas. Onde houver o cálcio fora do lugar, ele elimina. E onde houver falta de cálcio, ele fixa desde que seja dado junto com o cálcio. Que a pessoa tem uma alimentação rica em cálcio, ele vai fixar. Então não há o menor risco, para quem toma cloreto de magnésio, em tomar excesso de cálcio. O risco do excesso de cálcio, da calcificação de artérias, articulações, é quem não está tomando magnésio, que regula a distribuição do cálcio. Aí existe. Realmente, muita gente pensa, quem tem arteriosclerose não pode tomar cálcio, porque vai endurecer as artérias. Vai mesmo, se não tomar com magnésio, vai. Mas se tomar junto com magnésio, não, porque o cálcio só vai fixar onde ele deve. Ele é que é o regulador da distribuição do cálcio. Essa é que é importante. Mulheres grávidas podem fazer autohemoterapia. Não há perigo nenhum, amamentando. O leite vai conter mais anticorpos do que se ela não fizer autohemo. A criança vai receber um reforço imunológico, né? As pessoas que estão fazendo químio e radioterapia devem fazer, no caso especificamente, vamos dizer, da quimioterapia. A rádio não há necessidade dela fazer autohemo porque não vai acrescentar nem beneficiar nada. Mas as pessoas que estão fazendo quimioterapia, como a quimioterapia afeta negativamente o sistema imunológico, porque ela atua como imunossupressora não só sobre as células neoplásicas, células cancerosas, mas também sobre as células boas de defesa. Então, a autohemoterapia feita simultaneamente com a quimioterapia evita que o sistema imunológico baixe demasiadamente, porque nós não existe ainda uma quimioterapia que seja dirigida especificamente para a célula cancerosa. Ela debilita também as células de defesa. E aí a autohemo vai contrabalançar, vai reduzir os efeitos nocivos da quimioterapia, embora não vai anular os efeitos nocivos, mas vai reduzir. Isso aí seria válido, porque no caso da gangrena, por exemplo, eu tive uma paciente que teve uma úlcera de perna e de pé, aliás, pegou o tornozelo dela e já se via até os tendões, estava no caso que chegou a nível de amputação. Então, estava marcado para 2 ou 3 dias depois a amputação desse pé. Essa senhora era diabética há muitos anos. Então, a família me chamou, uma pessoa da família me chamou, eu fui lá no Lins de Vasconcelos atender e achei que deveria ser tentada a autohemoterapia nesse caso, que ainda havia possibilidade de evitar essa amputação. Eu fiz então, prescrevi a autohemoterapia, ela fez um tratamento de alguns dias, algumas semanas, e a úlcera fechou e ela não teve que amputar e veio a falecer uns 20 anos depois com o seu pé. Ela faleceu ainda consequente à diabetes, porque ela faleceu em consequência de um acidente vascular agudo, um infarto do miocárdio, e a diabetes produz esses acidentes vasculares, né? É um fator que desencadeia, né? E ela vai falecer disso, mas morreu com o pé que ia ser amputado uns 20 anos antes.
Quer dizer, ela ganhou 20 anos de uma qualidade de vida maior, porque já que ela podia caminhar, andar perfeitamente, tudo, e sem o uso de nenhum aparelho, sem nada. E na cegueira? Na cegueira, o que há é isso, é que a diabetes produz uma arterite, uma inflamação na íntima das artérias. É por isso que leva à cegueira, a falta de oxigenação dos tecidos em função do entupimento. Como a autohemoterapia pode realmente influenciar em alguma coisa, porque ela dá uma proteção maior à célula. Ela aumenta a resistência da célula a essa irritação da glicose. Não que ela cure, ela não atua na diabetes, mudando ou curando o paciente da diabetes, não, de maneira nenhuma. Mas ela, pelo menos, protege a célula. E as consequências, os efeitos adversos, levam mais tempo para ocorrer. É uma forma de retardar a destruição celular que ocorre em função da diabetes, né? Que vai afetando todo o sistema vascular, né? Não afeta só os pequenos vasos, não, afeta até os maiores depois. É uma doença que precisa ser combatida com muitos antimedicamentos que atuam contra os radicais livres. Não é só controlar a glicose, é necessário evitar a agressão à célula pelos radicais livres. Isso aí com vitamina E, vitamina C, selênio, várias substâncias protegem a célula. Então tudo que for feito para evitar os danos causados pelo excesso de glicose tem valor. Olha, realmente a amplitude é muito grande da ação da autoemo, porque ela atua sobre o sistema imunológico de um modo geral, quadruplicando uma área do sistema imunológico, que é o sistema retículo endotelial, aumentando os macrófagos de 5% para 22%, e ele é o responsável por toda essa limpeza. A autoemo aumentando no macrófago faz com que todo o sistema de limpeza dos agressores que ocorrem no organismo, seja de vírus, seja bactérias, seja células anormais, pré-cancerosas, tudo isso pode ser, pela ativação do sistema imunológico, pode ser inibido e evitar as consequências. Então é válido, realmente a autoemo tem uma aplicação muito, muito ampla. Além de que há uma coisa que eu constatei, que ela atua numa área do sistema nervoso, que é a área do sistema nervoso autônomo. Ela harmoniza o sistema vago-simpático. E com isso ela dá uma tranquilidade maior às pessoas. As pessoas tensas tendem a ser simpaticotônicas. E isso causa contração vascular. Isso favorece a hipertensão. A autoemo vai manter sob controle a pressão, mantendo o equilíbrio correto entre o sistema vago, que dilata os vasos, e o sistema simpático, que contrai. Isso é uma outra ajuda, junto com outros recursos, não sozinho, o autoemo, mas já é um auxiliar no combate à hipertensão, que é uma doença que atinge bilhões de pessoas no mundo, né? É uma coisa hoje devido às tensões, do estresse, da vida moderna, do medo, da insegurança, disso tudo. Hoje a hipertensão está se tornando um problema de saúde pública muito grave. E a autoemo, pelo menos equilibrando o sistema neurovegetativo, ela já contribui para que as consequências da hipertensão sejam menos graves, né? Ou prolongue o período de bem-estar da pessoa, né? Sempre, porque o mínimo que se pode dizer é que, atuando sobre o sistema imunológico,
que existe uma curva, o sistema imunológico cresce a partir do nascimento, a criança nasce praticamente com o sistema imunológico praticamente não funcionante, porque ela recebe a última carga da placenta, quando se contrai, joga uma quantidade enorme de anticorpos para dentro da criança. Durante 6 meses, ela vive protegida por esses anticorpos que ela recebeu da mãe. Então seria até um caso, durante a gravidez, a mulher fazer autohemoterapia para que a criança nascesse com o sistema imunológico potencializado, ativado. Aí, depois que termina esse período, é que começam as doenças infantis, exatamente porque terminou vamos dizer, a reserva imunológica da criança terminou. E aí começa ela a construir o seu próprio sistema imunológico naturalmente, na luta contra o meio ambiente, contra os agressores que estão em volta. Nesse período, aí, quando terminou e começa a reconstruir, também ocorre hoje, uma coisa muito boa que a medicina avançou muito, daí a mortalidade infantil ter diminuído muito, começa o programa de vacinas, que é um exercício do sistema imunológico. As vacinas são exercícios, porque é a mesma coisa, a vacina produz o mesmo efeito das agressões produzidas pelas doenças. É a doença atenuada, apenas de uma forma que o organismo não corre o risco de adoecer, a não ser uma vacina defeituosa, né? Mas se tiver perfeita, ela não causa doença, ela causa imunidade à doença. Então a criança vai crescendo o seu sistema imunológico até chegar ao pique, ao máximo, entre os 14 e os 16 anos, quando ele atinge a plenitude. Aí se mantém nesse nível até em torno dos 55, 50, 55 anos, nessa faixa. Aí começa o declínio do sistema imunológico, quando o tínhamos, a glândula que comanda todo o sistema imunológico, que é uma glândula no peito que nós temos, começa a atrofiar. Então, daí por diante, a autohemoterapia tem um enorme valor, porque vai retardar essa curva de declínio. Então, seria aí indispensável. Antes, ainda o sistema imunológico está muito bom, tem pessoas que têm ele menos eficiente, outros mais, dependendo da alimentação. Se a pessoa se alimenta muito mal, né, com falta de nutrientes que estimulem o sistema imunológico, vitaminas, sais minerais, tudo isso, proteína mesmo, deficiência de proteína, porque o anticorpo é formado de proteína. Então se ele tem uma alimentação deficiente, vai ter um sistema imunológico deficiente. E por isso que há muitas pessoas que vivem praticamente a vida sem doença, resistindo a toda essa agressão do meio ambiente, das doenças, né? Infecciosas e tudo, não tem nada, e outros toda hora estão doentes, né? Porque tem o sistema imunológico debilitado. Mas a autoemo ajudaria, nesse caso, a contrabalançar não que não deva ser ensinado a se alimentar corretamente, né? Para poder estimular o sistema imunológico, mas sempre iria contrabalançar essa deficiência na área da alimentação. Nenhum mal, porque apenas é que do 5º ao 7º dia é que o sangue já foi praticamente grande parte reabsorvido, e o estímulo imunológico que ocorre em função desse sangue significar um corpo estranho no organismo e que o sistema imunológico se ativa para rejeitar esse sangue, para eliminar, esse estímulo está declinando. Se fizer com menor espaço de tempo, não há esse declínio. Ele se mantém sempre naquela faixa dos 22% de macrófagos, quando o normal é 5%. Não vai haver nenhum prejuízo. Não há necessidade, vai sacrificar o paciente, porque na realidade ele vai ser perfurado a veia mais vezes e tudo, e não há necessidade. Se for de 7 em 7 dias, é quando ele chega ao mínimo e há uma reativação. Quando eu preciso que o paciente se mantenha no nível máximo,
eu faço com 5 dias de intervalo, aí não chega a ver o declínio que ocorre no 5º ou 7º dia. Perfeitamente. Eu só mando fazer interrupção aos pacientes exclusivamente para descansar músculos e veias, mais nada. Se a pessoa não, se as veias são usadas alternadamente, não pega sempre do mesmo braço e vai alternando, e se os músculos também são usados alternadamente, ora na nádega, o glúteo do lado esquerdo, depois direito, depois do deltoide, que é do braço direito, depois esquerdo, aí não há necessidade de interromper. Mas como cansa, aí há necessidade de interromper. Não sempre a mesma coisa. A única diferença é que nas doenças autoimunes, eu às vezes uso até 20 ml nos casos mais graves e dividindo em 4 lugares, aplicando 5 em cada braço e 5 em cada nádega, para desviar esse sistema imunológico viciado em atacar o próprio corpo, quer dizer, um sistema imunológico que está pervertido, que em lugar de cumprir a função dele, que é nos defender contra os agressores, contra tudo aquilo que nos prejudica, ele está atuando contra o próprio corpo como se fosse um inimigo, sendo, no caso de uma artrite reumatoide, afetando articulações e criando até deformações criadas pelo sistema imunológico, que eu acredito que esteja pensando atender a um pedido do inconsciente para desviar um sofrimento psíquico para uma área física. E com isso, enquanto a pessoa preocupada com os seus órgãos, com os seus dedos deformados e tudo, está esquecendo os problemas psíquicos que motivaram o desvio, a perversão imunológica. Mas que atender é uma desgraça a gente sofrer sofrer fisicamente só para aliviar psiquicamente as tensões, né? Mas acontece, eu tenho provas disso. Isso eu tenho provas disso, muitos casos. Aí depende muito da criança, porque eu já tive há pouco tempo uma criança de 5 anos que aceitou perfeitamente a autoemo, porque tem um controle emocional tão bom que eu explicando a ela que ela ia ser beneficiada, era uma criança asmática, uma asma grave, e que ela já estava cansada de sofrer a falta de ar. Então, uma criança com um nível, talvez, de raciocínio muito ativado, uma criança muito inteligente, ela se convenceu que valeria a pena e aceita a autoemo perfeitamente. Até quem mais sofre quando ela só toma autoemo é a mãe, muito mais do que a criança. A mãe sofre pela criança. Para mim, é a área em que deveria ser mais utilizada a autoemo é dentro da geriatria. Justamente porque corresponde à época que o sistema imunológico está em declínio. Funciona ajudando a cicatrização das escaras. Lógico que não pode colocar peso sobre o local, tem que evitar com aqueles protetores, né? Porque a escara é produzida por um atrito contínuo da pele sobre o leito e fica, além do atrito, é a falta de oxigenação pela pressão local, os vasos sanguíneos não abastecem de oxigênio os tecidos, eles tendem a se destruir, né? Mas a autoemo vai ajudar a reconstruir, a cicatrização se tornar mais rápida. Esse vírus, que agora está muito frequente no colo do útero e tudo,
Eu ainda não tenho experiência porque eu não sou ginecologista, então eu não tenho essa experiência. Mas eu acho que valeria, porque como atua de modo geral contra vírus, e o HPV é um vírus, eu acho que deveria também ser usado. Mas só que isso aí os ginecologistas é que teriam que fazer a experiência e introduzir isso numa prática comum se funcionasse bem, como acredito que deve funcionar, porque funciona em outros vírus, não será nesse que será diferente. No vitiligo eu também não vi efeito da autoemo. Esse eu já usei. O que eu usei é o seguinte, a única coisa, o único benefício que eu notei no vitiligo é que o vitiligo, essas manchas aumentam muito nas fases depressivas das pessoas quando ficam tensas, muito tensas, elas pioram. Porque o vitiligo não se sabe até hoje realmente o motivo de ocorrer essa falta de pigmentação. Não se sabe. Mas, como o sistema neurovegetativo se equilibra e melhora, esses pacientes evitam essas recaídas, essas fases ruins em que há um aumento muito grande das manchas de vitiligo. Mas não vai curar vitiligo, não vai ter nenhum efeito de cura. E isso é altamente válido, muito válido. Então, uma das coisas, há um tipo de amigdalite que eu usei a autoemo e com um resultado muitíssimo bom, é a amigdalite devido a um streptococcus beta-hemolítico. É a amigdalite que resulta em febre reumática e que resulta em dano no coração, prejuízo com atrofia da válvula mitral, que depois vai ter que só a cirurgia vai corrigir. E essa amigdalite é extremamente resistente aos antibióticos, a tudo. E a autoemo, junto, logicamente, também com o antibiótico, vence essa. Eu já curei muitos casos de febre reumática, em que a origem dessa infecção era na garganta, as amígdalas é que são as portadoras onde o micróbio se aloja bem e se protege dentro das amígdalas, o Streptococcus beta-hemolítico. Né? Então isso funciona muito bem. O João, por exemplo, um rapaz que hoje já é homem, criança, teve febre reumática gravíssima mesmo, uma coisa muito grave, foi a autoemo que salvou, curou ele, e ele ficou sem lesão nenhuma. A outra que eu ia lá, a Petrópolis até, lá, e que foi um caso que eles consideravam até perdido. Eu nunca vi antistreptolizinas, ASO, que é a sigla, de 1000 e tantos, quando o normal vai até 200. É a coisa mais grave. E foi isso que foi a autoemo que conseguiu salvar essa menina. Bom, funcionaria primeiro. Esse paciente normalmente estará sobre um tratamento quimioterápico ou radioterápico. Num caso ou no outro, como ainda não se descobriu uma quimioterapia específica para a célula cancerosa, ela atua também sobre as células normais, baixando com isso o nível imunológico e fazendo com que o paciente se torne vulnerável a outro tipo de câncer, a repetição daquele câncer ou em outro órgão, em outro lugar. Mantendo esse sistema imunológico ativado, a quimioterapia vai ter o seu lado positivo, de destruir a célula cancerosa, e vai ter minimizado o lado negativo, destruindo as células boas que protegem contra a repetição desse câncer, que seria metástase, quando seria o mesmo câncer em outro órgão. Ou um novo câncer em outro órgão, até de tipo diferente. E aí seria a autohemoterapia muito útil, seria no caso do câncer. Isso no caso do paciente sob quimioterapia. No caso de radioterapia, também a radioterapia prejudica muito o sistema imunológico. E a autohemoterapia iria resgatar esse prejuízo, vamos dizer, reativando o sistema imunológico e evitando um outro câncer. Então é válido nos dois casos. Pacientes,
Agora, não dizer que vai curar o câncer. Ela vai ajudar os meios que curam o câncer, radioterapia ou quimioterapia, ou no caso mesmo uma cirurgia, mas que células que estavam fora daquele local retirado e que pudessem ir através dos linfáticos atingir outros órgãos, ele pode evitar que essas células progridam, matando ela no nascedouro, evitando a multiplicação dela. Então vale a pena também. Nenhum. Todos devem ser usados. Pode ser usado em qualquer caso, não há nenhum caso que não seja útil. Pode não ser suficiente a ação da autohemoterapia e não resolver o caso, mas de qualquer maneira, pelo menos, vai evitar ele se tornar mais invasivo, mais rapidamente invasivo. Vai ter uma ajuda, né? Sem resolver, mas uma ajuda. Isso funcionaria, isso seria de grande valor, de uma economia enorme nesse. Por quê? Porque as pessoas que estivessem já atacadas pelo mal, por um desses males, elas teriam a sua recuperação, a restauração da saúde mais acelerada. Seria menos tempo de doença. Porque quem cura realmente é o sistema imunológico. Não é antibiótico que cura. Antibiótico é apenas bacteriostático. Só faz evitar a reprodução dos micróbios. Mas quem termina a infecção, de curar a infecção, é o nosso próprio sistema imunológico. Então isso seria, no caso, uma ação. E a outra, as pessoas que ainda não se contaminaram, se estivessem sob a ação da autoimunoterapia com o seu sistema imunológico ativado, elas não pegariam, não teriam a doença. Então evitaria que a doença se espalhasse num número maior de pessoas. E com um detalhe importante, quando a doença vai se repicando de uma pessoa a outra, o micróbio, o vírus, se torna cada vez mais ativo e mais virulento. A repicagem que aumenta, é como se fosse um exercício que ele faz, se tornando mais violento. Então seria de grande valor. Mas aí teria que ser, vamos dizer, uma prática corrente, todo mundo fazer autoimunoterapia para todos. Nós, é uma coisa que nós dizemos, eu e a Vera, não tomamos vacina antigripal. Não é que foi uma excelente medida que o Ministério da Saúde tomou em o idoso, e seria até melhor que nem fosse só idoso, todas as idades tomassem, fizesse a vacina contra a gripe. E todo ano existe um programa, então, como o idoso é mais vulnerável às pneumonias e tudo, a parte respiratória, então como o Ministério provavelmente não tem recurso para estender a toda a população as vacinas, escolheu o grupo de risco, que é o idoso. Nós não usamos. Por quê? Porque com a autohemoterapia, estando com o sistema imunológico ativado, as gripes são cada vez menos frequentes. E como também essas vacinas se limitam a 2, 3 tipos de vírus, normalmente 3, e há uma centena de vírus de gripe, também não é uma garantia. Então eu prefiro a autohemoterapia, que pelo menos eu estou com resistência a todos os vírus, né? Essa é a razão principal, né? Ajuda e demais, desde que seja feito o mais rapidamente possível depois do acidente vascular cerebral. Porque se for um acidente hemorrágico, a autohemoterapia, os macrófagos devoram a fibrina que está entupindo os vasos e ele restabelece a circulação muito mais depressa. Então tem um enorme valor, mas agora aí depende da rapidez. Quanto mais rápido, agora mesmo tive há pouco tempo um paciente que teve um acidente vascular lá em Visconde de Mauá e que eu logo prescrevi, a recuperação foi muito mais rápida do que seria só com a fisioterapia, com esse que praticamente deixando a natureza fazer a fagocitose dessa fibrina.
desentupir. Mas desentupir com 5% de macrófagos é bem mais lento do que com 22%. Né? Aí, nesses casos, eu passo de 5 em 5 dias para não haver a queda, voltar aos 5%, para manter os 22%, enquanto o paciente está desobstruindo a artéria, lá a área entupida. Não, aí não há hipertensão, não é por entupimento, é por espasmo arterial, né? Aí o que vale a autohemoterapia é porque a hipertensão é mais de origem psicossomática. A grande 95% dos casos de hipertensão são hipertensões chamadas essenciais. É o nome que a medicina dá quando não existe uma causa definida. Não se sabe o que é. Sabe-se que tem muita relação com o lado emocional. Muito. É a hipertensão essencial. E que a grande maioria, existe um número muito pequeno, parcela pequena, que é a hipertensão renal, uma substância que produz hipertensão, que se chama renina, e existe outro número de hipertensos que é devido ao sangue circular mal, por estar com excesso de gorduras no sangue, colesterol, HDL, LDL, o ruim, né? Colesterol e triglicerídeos muito altos, então há uma hipertensão porque o sangue circula com menor velocidade. Mas, de qualquer maneira, a autohemoterapia funciona muito bem porque vai atuar, no caso mesmo da essencial, essa que representa mais de 90% dos casos, vai atuar no sistema neurovegetativo, reequilibrando o vago simpático. E na hipertensão é uma dominância do sistema simpático que contrai os vasos sobre o sistema vago que dilata os vasos. E reequilibrando ajuda ao tratamento da hipertensão. Também, porque remove o ácido úrico, pode ser removido, o ácido úrico na gota é quando o ácido úrico ultrapassa os 7 miligramas por cento, né? E então, nesse caso, vai a 8, 10, o ácido úrico se cristaliza dentro dos tecidos sob forma de agulhas e é por isso que é tremendamente doloroso. E no caso, a autohemoterapia vai fazer com que esse corpo estranho, no caso, está funcionando, esses cristais, na realidade são vistos pelo sistema imunológico como um corpo estranho. Então ele vai tratar de retirar, de eliminar esses cristais que estão dentro dos músculos e produzindo dor, né? Então vale também. Quando o Beckenbauer pendurou as chuteiras, deixou de ser jogador e passou a ser técnico da seleção alemã, ele disse que ele atribuía o desempenho físico dele à autohemoterapia, que antes de cada jogo ele fazia uma autohemoterapia de 10 ml em todos os jogos, fazia sempre. E ele atribuía isso tanto à saúde que ele tinha quanto à resistência física nos jogos. Isso foi a declaração dele quando deixou de ser jogador e passou a ser técnico da seleção alemã. Polimiosite como a dermatomiosite, são doenças, e a artrite reumatoide, todas são doenças autoimunes. Toda doença que tem uma origem autoimune, quer dizer, tem como origem uma perversão do sistema imunológico que ataca o próprio corpo como se fosse um corpo estranho, é válida o uso da autohemoterapia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a aplicação do sangue, e se for difundida em vários lugares, melhor ainda, desvia a agressão imunológica para o sangue, diminuindo a pressão da agressão sobre os tecidos que estão sendo agredidos. No caso da polimiosite, tecido muscular. Na dermatomiosite, tecido muscular e cutâneo. Então desvia. Experiência eu tive com a dermatomiosite, mandado por minha colega dermatologista, a doutora Rícia Florião. Agora, polimiosite ainda não usei em nenhum caso. Agora,
vai funcionar da mesma maneira. Agora, isso por quê? Porque primeiro desvia. E a segunda razão de funcionar da doença autoimune é que o sangue, como ele é universal dentro do organismo humano, ele atinge cada milímetro cúbico do nosso corpo, praticamente, tirando os cabelos, os pelos, mas até dentro da pele, qualquer centímetro quadrado de pele e qualquer centímetro quadrado de qualquer órgão está sempre com sangue. Até os ossos têm menos, mas tem sangue, pelo menos dentro do osso, da medula óssea, né? Então, como ele está em todo lugar, e como essas doenças autoimunes são uma inversão da função imunológica, quer dizer, uma função que é de proteção se torna de agressão, na realidade por perversão do sistema imunológico, quando ele é desviado, primeiro diminui a pressão da agressão. Isso é uma coisa. E segundo, e aí é muito importante, mas isso eu não posso provar, porque só a pesquisa laboratorial poderia provar. Os casos, como o sangue contém os mesmos elementos que esse sistema imunológico está agredindo, seja qual for a doença autoimune, vai criar nesse sistema imunológico uma espécie de perplexidade. Ele vai ficar em dúvida, ele vai dizer por que, imaginando uma pessoa, por que eu estou agredindo a mim mesmo se nesse sangue contém os mesmos elementos que tem lá o que eu estou agredindo? Então ele faz o reconhecimento do que é próprio, do que não é próprio. Quer dizer, ele estava agredindo nas doenças autoimunes o corpo como se fosse um corpo estranho. E ele vai acabar reconhecendo essas áreas que ele está agredindo como próprias através dos elementos do sangue que são os idênticos àquelas áreas agredidas. Mas isso eu não posso provar, isso é apenas um exercício de inteligência para tentar explicar o porquê que há curas de doenças autoimunes, curas definitivas. Não é melhora apenas. A melhora é muito bem explicada. Simplesmente desvia a agressão para o sangue e, naturalmente, diminui a agressão para os lugares onde ele está agredindo. Isso seria uma parte. Mas a outra, essa da cura, a única explicação é a indução do que se chama tolerância imunológica. Isso que ocorre nas alergias, né, que eu tenho ótimo resultado e tudo, que é uma intolerância imunológica. Há uma excessiva reação imunológica contra alergenos, né, contra substâncias que agridem e que acabam afetando o próprio organismo. De tanta luta contra os alergenos, acaba isso no caso das alergias. Isso funciona muito bem nas alergias. Todas é um excelente recurso terapêutico, a autohemoterapia. Sim. Nesses casos, as duas crianças tinham comprovadamente uma disritmia, eram disrítmicas. O eletroencefalograma delas era anormal e tinham convulsões, que são chamadas convulsões epiléticas, epileptiformes, né? Convulsões. As doses de fenobarbital que eles estavam usando eram tão altas para evitar as convulsões que as crianças já não estavam tendo convulsões, mas estavam praticamente impossibilitadas de estudar, até de andar, de andar de bicicleta, não tinham condições de mais nada. E então eu usei a autohemoterapia nessas duas crianças, isso com intervalo de uns 20 anos entre uma e outra, para apenas limpar eliminar esse excesso de barbitúricos que estavam impregnando o cérebro dessas crianças. Acontece que depois que houve a desimpregnação e as crianças passaram a ter uma atividade normal, podendo brincar à vontade, andar de bicicleta e tudo, vivendo a vida normal, deixaram não voltaram às crises convulsivas, sendo que uma delas tem seguramente uns 20 e tantos anos, e a outra tem aí aqui de Mauá, uns 3 anos, mais ou menos,
Mais ou menos isso, uns 3 anos, não voltou. Mas eu não fiz com essa finalidade, foi apenas com a finalidade de eliminar esse excesso de impregnação de drogas barbitúricas que estavam no cérebro dessas crianças, né? Agora, se eu tivesse depois pedido o eletroencefalograma dessas crianças e comparado com o anterior, antes delas começarem o uso dos barbitúricos, essa comparação é que poderia provar se atua realmente corrigindo as ondas cerebrais e colocando em nível de normalidade essas ondas cerebrais. Mas eu não tenho a prova disso. Mas isso é uma coisa que futuramente pode se provar com a maior facilidade. É que eu apenas pensei como clínico, resolver o problema apenas que havia. E depois o outro resultado foi até inesperado, nem era o objetivo da autohemoterapia.